Vamos iniciar nossa aula então, pessoal? Primeiro escrevam o cabeçalho no caderno, a data de hoje, Londrina, 4 de maio de 2020. Hoje é segunda-feira e o clima como está. Coloquem aí também a disciplina que nós vamos trabalhar, que é ciências, e o conteúdo, que é som e audição. E também registrem que nós vamos trabalhar com o livro de ciências, páginas 110 até 118. Bom, na primeira atividade, então, vocês vão analisar, vão realizar também uma experiência que tem lá na página 111. Então, a experiência, ela propõe para vocês colocarem diferentes níveis de água ou de algum líquido no copo para ver o som que ele vai emitir, tá bom? Quem conseguir realizar essa experiência é bem bacana, porque vocês vão sentir ali, né, como que fica o som em diferentes níveis de água. Quem não conseguir realizar a experiência, dá uma procuradinha no YouTube, que tem alguns vídeos mostrando também o som dos copos com diferentes níveis de água, tá bom? E depois vocês vão responder essa perguntinha aí. O que você percebeu de diferença no som em relação à quantidade de água no copo? Então, vocês vão fazer a experiência, analisar aí como que foi o som dos copos com diferentes níveis de água e vai responder a perguntinha. Depois vocês vão pegar o livro de ciências aí na página 110 até 118. Como a 110 e a 111 é a experiência, então vocês já vão pular para 112. Lá na 112 vocês vão ler o textinho que aparece e fazer a atividade na página 113. O texto da página 112 vai falar um pouquinho sobre a produção de sons, em relação à produção de sons que a gente ouve no nosso dia a dia, e também aquela produção feita por instrumentos musicais, né? Então, isso aí vai falar no texto da página 112, tá ok? Na página seguinte, a página 113, vocês terão uma atividade para fazer. Então, aí, não se esqueçam desse símbolo aí do balãozinho de conversa, onde aparecer, a pergunta é só oral, tá bom? Não precisa registrar escrevendo. Então, na número 1, analise as situações do dia a dia. Converse com os colegas como as condições de luminosidade ou nível de ruído podem fazer mal à saúde das pessoas nessas situações. Então, aí embaixo vai ter 5 imagens. Vocês vão analisar elas e conversar com quem está realizando as atividades aí com vocês, tá bom? Na B, vocês vão escrever uma legenda para cada imagem, descrevendo o que está sendo feito para cuidar da saúde auditiva e visual das pessoas ou sugerindo o que poderia ser feito, tá? Então, aí na imagem 1, tem um rapaz com uma luz forte no rosto dele. Então, ele está utilizando algum equipamento de proteção? Se ele estiver, vocês vão escrever embaixo. Se eles não estiver, vocês vão dar uma sugestão do que ele poderia fazer para se proteger nesse caso, tá bom? Então, vocês vão analisar aí nessa página a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3, a imagem 4 e a imagem 5, tá? Eu dividi para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, tem a imagem 1 e 2, a 3, a 4 e 5, e vocês vão escrever a legenda de cada imagem. 3. Leia a página 116 e faça os exercícios 117 e 118. Nós vamos pular aí, pessoal, a página 114 e 115, tá? Porque é para construir uns instrumentos. Por mais que seja simples, às vezes alguém não consiga realizar as atividades por conta disso, então a gente preferiu pular essas duas páginas, tá? Então, vocês vão lá na página 116, que vai ter um texto também, falando sobre o som, como ele viaja no ar, sobre as ondas sonoras, também sobre a nossa audição, tá? Então, vocês vão ler atentamente o texto com bastante cuidado para poder fazer as atividades seguintes, tá? Ele vai auxiliar vocês bastante, por isso tem que ter cuidado na hora de ler. Na página seguinte, número 1, tem aí o início de uma história, a história da Tereza, uma criança de 7 anos, que perdeu parte da sua audição, né? Então, tem o início aí da história e tá faltando o título também. Então, vocês têm que
terminar a história aí nesse quadrinho. No último já tem um pedacinho aí da história, vocês têm que fazer um desenho. E se quiser completar também com alguma fala, também pode. Então, não se esqueçam de colocar o título e completar a história toda aí. Na número 2, ó, vocês têm que fazer ela oralmente, tá? Não se esqueçam do símbolozinho aí. Então, como é possível perceber que alguém ou você mesmo precisa usar um aparelho auditivo? Converse com seus colegas. Na número 3 da página 118, vocês vão dobrar uma folha de papel em forma de um cone e prenda-a com uma fita adesiva, como mostra a ilustração a seguir. Depois feche os olhos por alguns minutos e preste atenção nos sons ao seu redor. No espaço abaixo, escreva uma lista de tudo o que ouviu. Então, vocês vão realizar aí essa experiência, vão fechar os olhinhos, né? Vai tentar se concentrar o máximo possível para conseguir absorver todos os sons que estão ao seu redor. Faça da forma como ele está falando no livro. Por quê? Porque a gente imagina que não, mas quando a gente fecha os nossos olhos, o nosso nível de concentração é maior. Então, a gente consegue captar melhor os sons que estão ao nosso redor, tá? Então, quem não conseguir fazer o cone, pode só fechar os olhos mesmo e prestar atenção em todos os sons e depois vocês vão registrar nessas linhas abaixo. Vocês vão fazer uma lista, tá? Aí nessa partezinha de baixo com todos os sons que vocês ouviram. E na 4, vocês vão escrever um texto sobre audição para a Enciclopédia Digital das Crianças. E depois vai desenhar no local indicado as estruturas do corpo relacionadas a esse sentido. Então, vocês vão escrever aí nessa partezinha sobre a audição. Então, a gente falou esse capítulo todo sobre o som e sobre a audição. Vocês vão escrever aí o que vocês aprenderam sobre a audição. E embaixo vai fazer um desenho da estrutura do corpo relacionado à audição. Qual que é o corpo relacionado à audição? O ouvido, né? Então, quem tiver aí interesse, quiser pesquisar na internet como funciona a estrutura do ouvido para captar o som, é bem interessante e vai te auxiliar aí a fazer esse desenho. E por fim, tem a tarefinha aí para vocês sobre o uso da letra M e N, tá? Vocês vão conseguir fazer só para a gente relembrar o uso dessas duas letras aí nas palavras. Tá bom, pessoal? Nossa aula fica por aqui, depois eu envio a correção.